dá o que nós queremos, mas isso não significa que Ele não está cuidando. Ele está no controle. Nem sempre o que nós queremos significa que é o melhor para nós. Quantos de nós se arrependemos de decisões tomadas? Quantos de nós se arrependemos de atitudes tomadas? Quantos de nós se arrependemos de aceitação? Pastor, eu aceitei isso, mas hoje eu me arrependo. Pastor, eu tomei essa decisão, mas hoje eu me arrependo. Pastor, eu segui esse caminho, mas hoje eu me arrependo. Então, nem sempre o que nós queremos significa que é o melhor. Mas quando nós entregamos tudo na mão de Deus, Deus está cuidando de tudo. Amém, gente? A fé é isso, a fé é descanso, a fé é esperança, a fé é confiança. Diga glória a Deus. Hoje, os irmãos estão percebendo 4 jovens aqui na frente. Amém? É 2 Davi, 1 Ruth e a Débora. Diga glória a Deus. Os irmãos podem pensar, eles estão de castigo? Não. Eles estão aqui porque eles já estão na idade, irmãos, de receber um alimento maior. Diga glória a Deus. Isso foi uma decisão tomada ali com os irmãos, com a igreja, e acham por bem levantar o grupo. Como é que é o grupo? Grupo Teens. Diga glória a Deus. Dessa idade aí, para que eles estejam aqui se alimentando, aprendendo com nós. Então eu peço aos irmãos, né, os obreiros, para nos ajudar, para que esse grupo venha crescer cada dia mais. Em nome de quem? De Jesus. Diga glória a Deus. Amém? Então só dando uma explicação. E vamos lá, é Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó: a ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram eles ao túmulo, levando as aromas que havia preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Diga glória a Deus. Não acharam o corpo do Senhor Jesus. Olha só, irmãos. Naquela época, não é igual hoje. O túmulo não era abrir um buraco, 7 palmos, como todo mundo conhece, e jogar terra. Não. Era uma caverna. Era uma caverna, um local, num certo lugar, e colocava uma pedra na frente, e o corpo ficava ali. Só que quando, em um ritual, na linha judaica deles, né, eles foram no terceiro dia para as aromas no corpo, enfim, ali, uma preparação, um ritual deles, de costume. Só que o que chama a atenção é que quando eles chegaram no túmulo, onde tinha colocado o corpo de Jesus morto, eles encontraram o túmulo o quê? Diga glória a Deus. Eu não fui em Israel, o profeta já foi. Eu não sei se ele foi lá no túmulo, mas dizem nas reportagens que quando você chega lá, diz que tem uma placa. Tem mais alguém que já foi, não sei, dizendo assim: ele não está mais aqui. Diga glória a Deus. Ele o quê? Ressuscitou. Só que, irmãos, isso é muito profundo. Essa palavra, quando eu li ela o sábado todo, eu posso dizer para os irmãos, o sábado todo essa palavra ficou martelando na minha mente e no meu coração. Esse foi meu devocional de sábado. E teve uma hora que quando eu estava lendo, eu não sei se eu vou conseguir chegar nesse ponto, irmãos, teve uma parte da leitura que começou a queimar o meu coração. Eu comecei a chorar do nada e me deu uma tremedeira. Eu comecei a chorar e tremer, irmão, quando eu li o texto sagrado. Eu falei assim: Jesus, eu já li tantas vezes eu já li, mas você leu o quê? Eu li que o Senhor ressuscitou. Aí é onde entrou a questão, irmão. Nós estamos falando de um Deus ressuscitado. Diga glória a Deus. Irmãos, quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de poder. Nós estamos falando de poder. Estamos falando de grandeza. Estamos falando de glória. Estamos falando de coisas grandiosas. Diga glória a Deus. Leia comigo, vamos lá, irmão, acompanha o texto. No versículo 4. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Cremos anjos, né? Estando elas possuídas de quê? De temor. Baixando os olhos para o chão, e eles lhe falaram: por que busca entre os mortos ao que vive? Diga glória a Deus. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Diga glória a Deus. Olha só como é que as coisas se montam no texto. O anjo está dizendo para eles assim, ó: ei, por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Ele está vivo. Ele está vivo, ele ressuscitou. Aí o anjo continua pregando para aquelas mulheres, dizendo assim, ó: ei, como ele vos bem preveniu. Diga glória a Deus. Antes de Jesus fazer o que fez, Jesus já tinha avisado. Diga glória a Deus. O nosso Deus, ele é um Deus que nos prepara. Você viu a irmã cantando o testemunho do ministério de louvor dela aqui? Ela falou: pastor, de criança eu tinha esse chamado.
Eu tenho esse chamado desde criança. Quantos de nós tem chamados de Deus na nossa vida e parece que nós estamos enterrando o chamado? E Deus está dizendo assim: quem vai te capacitar é eu? O que ela falou? Eu não entendo de teclado, mas o que ela falou eu entendo muito bem, porque eu sei que não é fácil. Mas uma coisa é certa, é Deus dizendo assim: se você for, eu vou estar com você. É Deus dizendo assim, ó: se você se levantar, eu vou te ajudar. Deus é com quem vai, Deus é com quem toma atitude. Deus, a Bíblia diz, é um versículo que nunca vai sair da minha mente, Isaías 64, versículo 4. A Bíblia diz que Deus trabalha. Olha o que Deus diz em Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu e nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele o quê? Espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. E quando você está esperando em Deus, Deus está trabalhando na sua vida. Agora, voltando ao texto, esses anjos estão falando para elas no versículo 6: ele não está aqui, mas ressuscitou. Fala para a pessoa que estava assim: ele ressuscitou. Você sabe que essa parte de dizer ele ressuscitou, irmão, isso aqui é profundo, irmão. Isso aqui é profundo. Quem está pregando para ela é quem? Os anjos, os varãos de branco em veste resplandecente. Eita glória. Ele ressuscitou. Ah, irmão, eu me lembro de um outro texto que as autoridades falaram assim: ó, coloca guarda na porta do túmulo, sabe por quê? Porque nós ouvimos ele dizer que ele ia ressuscitar. Diga glória a Deus. Olha como é que é interessante. Quem era da igreja não deu crédito, mas quem era contra a igreja deu crédito e ainda por cima colocou guarda lá para quê? Para fazer as boas-vindas? Não. Colocou os guardas lá, sabe por quê? Porque falaram, os discípulos, olha como é que é o diabo, irmão. Olha como é que é seita, olha como é que é enganação. Olha o que eles falaram, porque olha o que eles vão fazer. Eles estão achando, olha o que eles estão dizendo. Os discípulos deles, isso aí é uma coisa grande. Olha como é que eles esquematizaram na mente deles. Os discípulos deles vão ir lá de madrugada e vão roubar o corpo e vão se levantar uma coisa pior, dizendo que ele ressuscitou, sendo que escondeu o corpo em outro lugar. Você está pensando, irmão, que o mundo é brincadeira? Quantas religiões se surgiram aí nessa trajetória? Quantas coisas esquisitas apareceram nessa trajetória? Irmão, tem gente que adora e nem sabe o que está adorando. Tem gente que acredita, nem sabe o que ela acredita. Tem gente que faz coisa e ela nem sabe para quem está fazendo. Eu me lembro de uma das pregações do apóstolo Paulo, que ele estava pregando em uma das cidades ali da Grécia, e a Bíblia diz que ele passando viu uma imagem, um ídolo, dizendo assim: Deus desconhecido. Aí ele falou assim: eu vou entrar por aqui. Você vai falar de quê, Paulo? Eu vou falar desse Deus aqui que ninguém conhece. Eu conheço ele. Eu vou falar dele. Já que vocês têm tanto Deus, eu vou falar desse. Aí ele começou, ali foi onde ele entrou para pregar do nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Então, o mundo é cheio de alguma coisa para se apegar. Quando eu cresci, menino do céu, era tanta coisa, era São Longuinho, era Santo Antônio. Não, para casar isso aqui. Menino, quantas vezes eu deixar aquele santo cair no chão, porque o Santo Antônio, você não vai casar, não. Eu falei: não, por favor, você me ajuda aí. Gente, era coisa para Dedéu, era muita coisa. E as pessoas, elas querem algo para poder se apegar. Eu me lembro que quando eu ia comer na panela, eu não tenho vergonha de falar não. Falar: não come na panela não, senão o seu casamento vai chover. Eu nem lembro se choveu. Choveu? Então, até hoje eu como na panela. É isso, o povo precisa. O povo precisa de alguma coisa para poder depositar a fé. Irmãos, é tanta coisa, não adianta. E a fita vermelha? Quem já amarrou a fita vermelha por causa de olhado? A irmã Sandra fez assim, ó. Irmãos, quantas coisas o mundo ensinaram e nós acabamos abraçando isso. E não para de ensinar não, viu? Continua. E agora as coisas estão cada dia mais piorando. É ensinamento pior do que tudo. E pior, quando esse tipo Jesus me perdoa, mas quando esse tipo de demonhaiada entra para dentro da igreja, é a pior coisa que tem. É quando a igreja começa a se apegar nessas coisas e começa a tirar a proteção que vem de quem? De Deus. Você viu que a irmã Miriam contou o testemunho de livramento? A mulher, não, vamos viajar, pegar carro. Não, vai para um lado, vai para o outro. Não, tem três locadoras que alugam carro, mas nenhum tem carro. Por quê? Porque Deus quer dar um grande livramento. Irmão, tem coisa na nossa vida que a gente está querendo e não está dando certo. E aí tem crente: Deus não é comigo, Deus não é que Deus não é contigo, é porque Deus sabe, meu amado, que lá na frente vai dar pior isso aí. Você tem que começar a entregar a sua vida nas mãos de Deus. Se Deus não quer, é o melhor, é a vontade dele. A vontade de Deus é melhor. Diga glória a Deus. Olha só, abre lá no livro de Tiago. Jesus, tem misericórdia, porque eu começo a falar as coisas e aí eu encontro base bíblica para poder entrar nos argumentos. Vamos lá, Tiago capítulo 3. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Diga glória, glória, glória a Deus. Eu não vim preparado com esse versículo,
Mas eu quero ler aqui. Eu quero ler. O que manda é o Senhor? No capítulo 4 de Tiago, capítulo 4, versículo 13. A falibilidade ou fragilidade dos projetos humanos. Muitos de nós faz projeto, mas olha o que a palavra ensina. Atendei agora vos, que dizeis hoje ou amanhã iremos para a cidade, tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez de dizer, em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, se quem quiser, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância é semelhança a essa, é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, aquele que sabe, eu vou ler novamente. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não faz, nisso está o quê? Nisso está o quê? Agora olha o que é pecado. Olha o que é fragilidade de projetos humanos. A gente começa a dizer, amanhã nós vamos lá para Boninal, vamos construir isso, construir aquilo. Ei, irmão, para de fazer isso. Quantas coisas você projetou em 2025? Quantas coisas você falou que ia fazer em 2024? Foi da vontade de Deus? Agora em 2026, você vai começar o ano colocando nas mãos de Deus, dizendo, se Deus quiser eu vou fazer para a glória dele. Se Deus permitir eu vou lá. Se Deus deixar vai acontecer. Por quê? Porque quando você começa a colocar tudo nas mãos de Deus, o projeto que era para ser falido vai ser bem sucedido para a glória de Deus. Tudo. Outra coisa, que muitas das vezes a gente pensa que pecado é só roubar. Eu nunca roubei ninguém. Eu nunca matei ninguém. Eu não me adulterei, eu não peguei mulher de ninguém não. Eu não sou pecador não. Ei, o texto afirma que pecado também é aquilo que a gente pode fazer e não. Mas fulano não fez, você não pode fazer? Isso também é pecado. Isso também é pecado. Tem coisa que Deus nos deu capacidade, tem coisa que Deus nos deu condição, tem coisa que Deus nos deu o que nós precisamos para realizar. Só que de alguma forma nós estamos pecando, por quê? Porque aquilo que era para a gente fazer, a gente não está fazendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Voltando para o texto de Lucas 24. Então, Jesus ele falou que ele ia ressuscitar. Ele ressuscitou. Só que tem muita gente que não acreditou. No dia de hoje, a igreja está pregando que Jesus vai voltar. Quem acredita, diga glória a Deus. Agora, muitos não acreditam. Muitos não acreditam. E a Bíblia diz, bem-aventurado é aquele servo que quando o Senhor voltar, encontra ele servindo. Bem-aventurado. Versículo 7. Lucas capítulo 24, versículo 7. Quando diz, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras e voltaram do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles e o que? Estavam. Diga glória a Deus. Por que 11? Não era 12? Você está pensando que é só as igrejas de hoje que crente se desvia? Na época de Jesus também tinha crente que até roubava. Vocês riam, mas o negócio é sério. Tinha incrédulo no meio de Jesus? Tinha um que falou assim, eu só acredito se eu ver. Tinha, irmão. A pior coisa que tem é você evangelizar quem já foi evangelizado. Evangelizar crente. Meu amado, é difícil. E eu não vou abrir por causa do tempo. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 6, se não me engano, os perigos espirituais. Eu já li aqui. Que fala, aqueles que participaram dos dons do Espírito Santo foram iluminados pela palavra de Deus e se desviaram. É impossível retornar novamente para os caminhos do Senhor. Mas o que é impossível ao homem é possível para quem? Para Deus. Ei, o diabo não está preocupado com quem está desviado não, meu irmão. O diabo está preocupado com quem está caminhando na fé. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei. Mas eu sei uma coisa é certa, que eu estou vivendo a vontade de Deus. Quem está vivendo a vontade de Deus? E uma coisa é certa, Jesus, ele vai voltar. E quando que Jesus vai voltar? Na quinta-feira? No sábado? Não se sabe. Mas uma coisa é certa, ele manda, através da parábola das 10 virgens, o quê? Tem azeite. Tem azeite. Porque tem crente que só vai querer azeite, sabe quando quer? Quando vem o barulho da trombeta. Meu Deus do céu. Diz que sumiram um bando de pessoas, eu sei o que é. É o arrebatamento. Aí começa a falar, é o arrebatamento. Mas calma aí, meu filho. Era pra você não estar falando, era pra você também estar na glória. Era pra você ter subido. Agora que é hora de se arrepender. Por isso que eu não vou entrar na questão escatológica agora, mas a Bíblia diz que vai ter evangelização no dia da grande tribulação. E vai ser 2 testemunhas.
que diz que da tua boca vai sair até fogo. Se no dia de hoje já está difícil pregar o evangelho, meu amado, 5 horas da manhã eu indo trabalhar no metrô, tinha um senhor de idade, só chegava com o panfleto assim, ó, e falando de Jesus, e gente balançando a cabeça. As pessoas não querem mais saber de evangelização. As pessoas não querem saber mais de ouvir a palavra de Deus. Os prazeres estão cada dia mais se aumentando. E agora não precisa... antes, para a pessoa poder se satisfazer muitas das vezes no prazer carnal, a pessoa precisa se levantar. Hoje, muitas das vezes, nas telas de celular, as pessoas estão se desviando da presença de Deus. Então o diabo, a cada minuto que passa, porque a Bíblia diz que o diabo ele desceu até vós, lá em Apocalipse capítulo 13, ou é capítulo 12, diz assim: ai da terra e alegrai-vos ao céu, porque o diabo desceu até vós, para a terra, cheio de fúria, sabendo pouco tempo que lhe resta. Jesus falou: o príncipe desse mundo já está o quê? Julgado. Jesus falou: o príncipe desse mundo já está o quê? Julgado. Eu e você, nós não estamos julgados não, nós vamos passar pelo grande julgamento. Eu e você, nós estamos no caminho apertado, porta estreita, mas que leva para a salvação. Eita glória. Eu e você estamos no caminho que nos leva para a rua de ouro, para a Nova Jerusalém. Mas uma coisa é certa: aqui nessa terra, para nós ser um discípulo de Jesus, uma das coisas que Jesus falou foi bem clara e direta. Foi assim: aquele que quiser ser meu discípulo, faz o quê? Negue a si mesmo e tome o quê? Ninguém quer carregar cruz não, pastor Gilmar. Ninguém quer carregar cruz não. Hoje tem crentes que se desviam, sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes não foi bem recebido. Porque o irmão não deu a paz. Porque a irmã não sei o quê, porque o irmão não sei o quê. Isso é coisa pequena. Os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus. Porque quando Pedro andava sobre as águas, o que fez Pedro se afundar foi quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a tempestade. E quando você estiver nesse mundo, pode ter tempestade, pode ter ventania, mas se Jesus está contigo no barco, você vai chegar do outro lado. Você vai chegar. Você vai chegar. Você que está na fé, eu me lembrei quando a irmã falou o testemunho do irmão que morreu lá no acidente, que era levita. Eu lembrei do testemunho do levita que morreu recentemente também, que é o Pedro Henrique. A Bíblia diz, esse levita, ele estava louvando ao Senhor no altar, e de repente ele teve um infarto. Um infarto não, porque disse que não conseguiu ter diagnóstico da morte dele. Ele caiu e morreu ali. Sabe aonde? No altar, louvando a Deus. Agora depois você vai ver qual é os louvores que ele cantava. Eu quero morar com Deus, eu quero viver com Deus, eu quero estar com Deus. Quando nós se colocamos nessa vida para falar, eu quero andar com Deus, tem até uns pastores que brincam, que falam assim: ei, não seja muito crente não, porque Deus tem prazer na morte dos seus santos. Ei, a Bíblia diz que Deus tomou Enoque para si. Deus tomou Enoque para si. Você acha que Deus nos fez para esse mundo, para nós ter a conta do Bradesco lotada, do Itaú lotada, para que a gente viva com os melhores carros, para que a gente possa viver nos melhores lugares, para que a gente viva se satisfazer nesse mundo? Não. Deus nos fez, sabe para quê, irmão? Para viver para a glória dele. Ei, sabe o que Deus se agrada? A Bíblia diz assim: eu amo os que me amam. Deus nos fez para que a gente venha ter amor por ele. Olha como é que Deus trabalha, irmão. Que Deus é esse que nós servimos, pastor? Nós servimos o Deus de Abraão. Qual é o Deus de Abraão? O Deus de Abraão é que quando Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, dando-lhe o filho, a Bíblia vai dizer que Deus falou assim: Abraão, pega o seu filho e oferece ao holocausto. Que Deus é esse? Que vai fazer uma prova a esse ponto de me pedir o que eu mais amo. Sabe por quê? Porque Deus não quer você dividido não. Deus não quer eu dividido não. Sabe o que impede eu muitas das vezes de alcançar muitas coisas, irmão, na presença de Deus? É porque Deus sabe que no dia que Ele me dá o que eu quero, muitas das vezes eu vou me afastar. Eu estou falando besteira aqui? Ei, irmão, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz, que teve uma hora que Jesus se levantou e falou assim: ei, vocês vieram não foi por causa dos sinais, vocês vieram foi por causa do pão que comeste. Eu vou te mostrar um pensamento de discípulo dentro do texto, lá em Lucas capítulo 24. Esse texto é muito grande, eu li todo, então eu vou pedir para os irmãos, depois em casa, você lê o texto do capítulo 24 todinho. Vamos lá. Pensamento do discípulo. Em Lucas capítulo 24, versículo 13. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Capítulo 24, os discípulos no caminho de Emaús. Olha o que eles falavam. No versículo 21. Capítulo 24, versículo 21. O que está escrito aí? Ora, nós esperávamos o quê? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de quê? De redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas se sucederam. Diga glória a Deus. Os discípulos, no caminho de Emaús, eles estavam em direção a uma vila
o texto vai afirmar que eles ouviram o seguinte: olha, nós estamos ouvindo muitas coisas que aconteceu esse dia. E a Bíblia vai dizer que Jesus se aproximou deles, Jesus andou com eles, Jesus estava conversando com eles, só que eles não... Ah, meu Deus. Eles não reconheceram que era quem? Meu Jesus amado. Meu Deus do céu. Você está entendendo o que está acontecendo? Irmãos, discípulo que não reconhece o seu mestre. Teve uma vez que Filipe perguntou: Senhor, nos mostra o Pai, isso nos basta. Jesus falou: estou há tanto tempo com vocês e vocês não têm me visto. Quem vê a mim vê quem? Uma vez Jesus também perguntou: quem diz os homens a respeito de mim? Aí eles falaram: uns diz que tu és João Batista, algum dos profetas. Jesus falou: me comparando com isso? Tá. E vocês, quem diz que eu sou? Diz que houve um silêncio. Teve um que abriu a boca. Quem é? Pedro. Pedro falou: Senhor, para mim, eu não vou falar por eles não, mas para mim tu és o Cristo. Para mim tu és o Cristo. Jesus falou: bem-aventurado és tu, porque não foi nem carne e nem sangue, mas o Espírito do meu Pai que te revelou. Calma aí. Quem revela Jesus para as pessoas? Por que você vê muitas das vezes crianças sendo tomadas pela presença de Deus, pregando a palavra de Deus? Porque Jesus, quando era uma criança, o pai e a mãe ficavam procurando José e Maria: cadê Jesus? Cadê Jesus? E voltaram. Ele tinha saído do templo de uma festa. Quando voltou, encontrou Jesus aonde? No templo. Jesus respondeu com autoridade: você não sabia que eu estaria na casa do meu pai, não? Vocês não sabiam que eu estaria na casa de quem? Do meu pai. Porque Jesus, eu vou falar uma coisa: o nosso Deus é um Deus que usa qualquer pessoa que esteja ali com o coração entregue a Ele. Seja criança, seja adulto, independente. Deus quer te usar nessa terra. Deus quer te usar. Mas para Deus te usar, a primeira coisa que Ele vai fazer é o quê? Ele vai te limpar. Ele vai preparar você. Ele vai trabalhar na sua vida. Porque esses discípulos aqui, eles estavam pensando, achavam, esperavam que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Esperávamos isso. Esperávamos que Ele ia trazer a paz. Esperávamos que Ele ia resolver esse problema. Esperávamos que Ele ia ser o Salvador. Esperávamos que Ele ia ser o protetor. O Davi, Ele ia levantar um exército para combater tudo isso aqui. Os romanos. Só que não. Depois Ele morreu. E já faz o quê? Já é o terceiro dia. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos ali para Emaús. Tem discípulo assim: vamos voltar para a nossa vida normal. Pedro falou: eu vou pescar. Os outros falaram: eu vou contigo. Pedro, não tem mais o que fazer mesmo, vamos pescar. Trabalhou a noite toda, não pegou nada também. No outro dia está Jesus do lado da praia e Jesus já estava assando peixe. Quando vocês não pegam, eu estou aqui com peixe. Ai, irmão, eu vou falar uma coisa: a pior coisa que tem é cristão perdido. A pior coisa que tem é discípulo perdido. A pior coisa que tem é discípulo que anda com Jesus e não conhece Jesus. Repito, não tenho vergonha de falar. A pior coisa que tem é um cristão, é um discípulo que anda com Jesus e não conhece Jesus. Você sabe o que Tomé falou? Tomé falou assim: Senhor, não precisa. Jesus: não, vem aqui, toca. Tu crês? Bem-aventurados são aqueles que não vê, mas crê. Porque a fé não é o que vê, a fé é o que crê. Eu não preciso ver, mas eu creio. Eu creio. Eu não preciso ver, mas eu creio. E crer, a Bíblia diz: o meu justo andará pelo quê? Pela fé. A fé é o quê? Está vindo maná todo dia, então eu vou pegar maná e vou guardar para o dia seguinte. Eu vou encher a dispensa de maná, vai estragar tudo. Porque isso não funciona com Deus. Para Deus é você crer que amanhã Ele vai ter. O mesmo Deus que mandou maná hoje, vai mandar maná amanhã. No capítulo 24, versículo 9: e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam um delírio e não acreditaram nela. Diga glória a Deus. Irmãos, não acreditaram nela. Tais palavras pareciam mais um delírio. Tal palavra parecia que elas estavam delirando, elas estavam falando loucura. Sabe por quê? Porque falar do evangelho, irmão, muitas das vezes é tido como doido. Irmão, eu vou falar, irmão, tem hora que eu passo na rua, eu vejo um cara pegando ali, eu falo: Jesus, irmão, Senhor, usa lá. Usa lá. Porque hoje falar de Jesus não está fácil não, viu, irmão? E tem muitas pessoas que não estão mais acreditando, não. Eu estou vendo, eu vou falar uma coisa. Você viu que a irmã Sandra testemunhou aqui, irmão? Essa mulher estava diagnosticada a tomar um remédio que efeitos colaterais que, meu Deus do céu, só Deus para ter misericórdia, quando ela me contou. Ou então passar por uma cirurgia. Isso foi um diagnóstico da ciência. E hoje, para a glória de Deus, ela viu o poder de Deus na vida dela. Quando o caso chegou até nós, eu olhei para minha esposa e falei: amor, eu não aceito isso, não. Essa mulher é uma mulher de Deus, uma serva do Senhor. Vamos abrir a campanha e ver se ela aceita. Aceita. Estava meia-noite, estava nós na casa dela. É o horário do pastor, irmão. Ela era, irmão. Às vezes sair daqui com as crianças e os gatos e os cachorros. Mas, irmão, o importante é o quê? É a fé. É a fé. A gente que crê, nós andamos por fé, irmão. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E quando você estiver passando a mão no problema, o problema nunca vai sair. Tem gente que olha para a doença e fala assim: amiga, eu estou aqui com a minha doença. Essa doença é do diabo.
Essa doença é de Satanás. Você não nasceu, pastor, se eu largar esse cigarro eu vou morrer. Você vai morrer se você ficar com esse cigarro. Nós temos que tomar atitude que agrada a quem? A Deus. E Deus vai nos honrar na trajetória. Diga glória a Deus. Versículo 11. Tais palavras pareciam um delírio e não acreditaram nela. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E abaixando-se, nada mais viu, senão o quê? Os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhando do que havia o quê? Acontecido. Pedro não viu nem anjo. Tem uns que vê anjo, mas Pedro nem anjo viu, mas já voltou maravilhado. Tem uns que querem, não, para Deus, tem uns que para Deus, meu irmão, tem uns que para crer precisa Deus descer. E Deus não vai fazer isso. Não vai. Porque foi o que ele falou. Agora quem convence o homem é quem? É o Espírito Santo. A obra agora é de quem? É do Espírito Santo. Naquela época era o Jesus, era os anjos, era Deus fazendo terremoto, fazendo raios. O quê? Porque lá no deserto, a Bíblia diz que eles viam os relâmpagos, Deus falava com voz. Deus falou até na época de João Batista, esse é meu filho amado. Mas hoje quem é que nós temos? O Espírito Santo. Eita, glória a Deus. Eita, Jesus presbítero. Naquela época era o Deus Todo-Poderoso, falando com Abraão, se manifestando. Diz que até no anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra, diz que os três ali representavam a Trindade. Alguns estudiosos reconhecem que ali era a Trindade. Deus se manifestava falando de forma grandiosa, falando através de profetas. Quando nós vamos para Jesus, Jesus anunciando as boas novas, os anjos de Deus trabalhando, Gabriel indo até Maria. Não se assuste, mulher, porque eu vim aqui para trazer boas novas. Os anjos de Deus apresentando. E hoje nós temos o quê? O Espírito Santo. Hoje nós temos o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é dado a quem? A quem crê. A Bíblia diz que quem tem sede, a primeira coisa, abre lá em João capítulo 6. Eita, foi João 6 mesmo? Quem tem sede vem a mim, beba. Meu Deus. João 7, eu estou no 6 é do pão. É João 7. João 7, versículo 37. João 7, versículo 37. O que está escrito aí? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem o quê? Vem a mim o quê? Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Agora lê o versículo 39, que é a explicação do que ele falou. Isso ele disse o quê? Com respeito ao quê? Isso ele disse com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele o quê? Pois o Espírito até aquele momento não foi o quê? Porque Jesus não havia sido ainda o quê? Mas agora ele já foi glorificado. Pode glorificar Jesus bem forte, igreja. Agora me preocupa uma coisa. Você sabe o que me preocupa? Porque na época do Egito, Deus trabalhou com os incrédulos. Moisés, se eles não acreditar, faça um cajado virar uma cobra, abre um mar vermelho. No Antigo Testamento, ele trabalhou com os incrédulos. O maná não ajuda, ele trabalhou com os incrédulos, para que eles viessem o quê? Ter fé. Água da rocha, muito bem. Ok. Jesus, ele vem e trabalha com quem? Com os incrédulos. Como assim, pastor? Jesus, ele vem, Pedro trabalhou a noite toda, não pegou nada. E Pedro falou, trabalhei, Senhor, não peguei nada. Jesus falou, mas lança a rede. Ele falou, eu lanço por causa da tua palavra. Sobre a tua palavra. Jesus, ele trabalha na vida de muitas pessoas que a gente vê na trajetória, igual aquela mulher que foi apanhada ali, que Jesus expulsou 7 demônios. Nós vimos Jesus trabalhando na vida do povo, Jesus fazendo maravilha. No casamento, fez água se transformar o quê? Em vinho. Nós vimos muitas maravilhas. Só que quando nós vamos para a obra final, essa obra não nos dá a liberdade que eles tiveram, a oportunidade que eles tiveram, não nos dá. Eu estou com medo de falar o que eu estou falando, mas é verdade. Por quê, pastor? Porque agora a última missão é para quem crê. Quem crê será salvo, quem crê será batizado, quem crê recebe o Espírito Santo. Agora é para quem crê. Isso é uma revelação divina aqui. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo estava pregando e ele viu nenhum homem coxo, eu não vou abrir no caso do horário, fé para ser o quê? Curado. E disse ao paralítico, levanta e anda. Jesus, irmãos, lá em João capítulo 14, a Bíblia vai dizer assim, ó: aquele que guarda, eu amo. Não, quem é que me ama? Aquele que guarda os meus. E aquele que me ama, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele o quê? Então eu vejo o cristianismo para quem crê. Eu vejo o cristianismo trabalhando para implantar a fé. E outra coisa, quem é incrédulo no cristianismo não flui. Porque quando Jesus vai até uma videira, e nessa videira não tinha o presbítero Marco até pregou outro dia, as folhas indicavam que era para ter fruto.
Só tinha folha, boniteza. Jesus amaldiçoou e até a raiz. O discípulo, Senhor, você amaldiçoou, está seca. E João capítulo 15 ele diz: aquele que está em mim e não der fruto, ele faz o quê? Corta e lança onde? Mas esse evangelho está sendo extido aí fora. Porque o evangelho que está sendo pregado aí é o evangelho que te garante uma casa nova, um carro novo. É o evangelho que te garante uma vida terrena. Mas o evangelho que Jesus vai trazer é o evangelho que te garante uma vida eterna com Ele. Quem quer morar com Ele na glória? Eita, irmãos. Eita, Jesus. Mas eu estou preocupado. Estou preocupado porque o povo não quer saber do que não. O povo é ansioso. O povo quer as coisas para hoje, pastor. Eu quero para hoje. E Jesus combateu isso aí. Porque tem uma pergunta, irmão Valfrido, que os discípulos fizeram. Você sabia, Miriam? O que o discípulo perguntou? Senhor, nós que deixamos tudo, vamos ganhar o quê? Você sabia que teve essa pergunta, Zuleide? Eles perguntaram. Perguntou para Jesus, Mari. Os discípulos, Islândia, perguntou para Jesus o que eles iam ganhar. Leide, nessa terra eles queriam saber o que eles iam ganhar. Jesus falou: vocês vão ganhar nessa terra e ainda por vir a vida eterna. Sabe por quê, irmão? Porque aquela mulher samaritana, ela tinha tanta vergonha que ela ia até o poço meio-dia na hora que não tinha ninguém. Mas quando ela chegou lá, achou que não tinha ninguém. Quem estava esperando ela era o grandão da Galileia, era o Senhor dos Exércitos, é o Todo-Poderoso. Ei! Ele falou: se eu te der água, tu nunca mais vai ter sede. Ela falou: me dá, porque é bom que eu não preciso mais vir aqui. É bom que eu não preciso mais vir aqui. Eita, rabarrachu e que nevassai. Eita, meu irmão. A primeira coisa que o evangelho faz de você é tirar a vergonha. Ela teve sim, não importa. Agora eu sou uma serva dele. E aonde ela tinha vergonha, agora ela sai para anunciar Jesus. E o que me chama a atenção, professor, o que é? Que a cidade toda vai ter com ele. Que evangelista era aquela? Ei, irmão. É por isso que ele fala: os tímidos não herdarão o quê? Ei, se levanta para tomar posse daquilo que Deus tem para você. Levanta para tomar posse daquilo que Deus tem para você. Ah, pastor, ei, irmão, para de ficar dependendo de fé dos outros. Ora por mim, faz por mim. Não, irmão, se levanta. Se levanta. Se levanta, porque Deus é contigo nessa terra. Se levanta, porque aquele centurião, quando ele foi até Jesus, ele não falou: Senhor, vai lá, não. Ele falou: Senhor, eu creio que se o Senhor mandar uma palavra, o meu servo será curado. Jesus falou: nem Israel achei fé como essa. Por que ele falou: nem Israel achei fé como essa? Sabe por quê? Porque os olhos de Deus estão por toda a terra, à procura dos fiéis da terra. Os olhos de Deus estão à procura de quem tem fé, irmão. Quem tem fé, a obra começa. Quem tem fé, a obra move. Quem tem fé, milagre acontece. Quem tem fé, se levanta. Quem tem fé, pisa do diabo. Quem tem fé, passa por cima. O meu justo viverá pelo quê? Ah, meu irmão. Quantas coisas que tem te bloqueado, te barrado. Imagina se fosse no dia de hoje o que aconteceu nos dias de Abraão. O que Deus pediu para Abraão. Ia gerar até prisão. O homem está na idade já. Isso aí, ele ia colocar uma doença. Porque agora é nome para todo tipo de doença. Não, ia pegar o cabo. O profeta falou uma coisa séria. O Everaldo falou que o conceito tutelar ia prender ele. Irmão, o negócio é sério. Agir com Deus nos dias de hoje não está fácil, não. Mas é uma escolha. Aquele que perseverar fiel até o fim será o quê? O desejo de Deus é te salvar. A obra que nós vivemos... Ah, não, irmão. A obra do começo já passou. A do meio já passou. A que nós estamos vivendo agora é a obra do fim. A obra que nós estamos vivendo agora é a obra de quê? Do fim. Quem crê e for batizado? Quem não crê? Aí tem crente que acha que Jesus é banana de final de feira. Ei, aceita Jesus. Então você vai... Irmão, Jesus é muito precioso. Ei, irmão. Oh, meu amado. É eu que tenho que tomar decisão. É eu que tenho que tomar atitude. É eu que tenho que se levantar. Por quê? Porque não é ele que precisa de nós, não. É nós que precisamos dele. O que Deus falou o quê? Aquele que busca, encontra. E aquele que pede, enquanto eu estou com problema e não me levanto, as coisas não vão acontecer. Porque ele diz que aquele que busca, encontra. Quem é que está buscando? Quem é que pede? Porque quem busca e quem pede, recebe. Bate, que a porta se abrirá. Você lembra daquela parábola que Jesus deu do juiz Inico? De uma mulher que importunava dizendo: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E não parava de dizer: julga a minha causa. Aí Jesus fala: esse é o dever. Será que como esse juiz ouviu a causa dessa mulher, Deus também não vai ouvir as orações daquele que pede ele dia e noite? Ei, vamos orar, nós estamos com a campanha, tá? Eu e a missionária Lídia, quem está percebendo as orações? Nós estamos orando todo dia, meio-dia. E eu quero convidar você também para nos ajudar. É só eu e a missionária? Não, bota um áudio lá também, me ajuda. Nós não vamos sozinhos, a gente não consegue nada. Mas se nós estiver unido, se nós estiver na fé, esse Brasil vai tremer com a presença de Deus. Eita glória. Eita glória. O nosso Deus é maior. Então essa peleja, o que ele falou? A peleja não é vós, mas é do vosso Deus.
Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas eu quero dizer que Deus está ouvindo sua oração. Espera, porque o milagre vai bater na tua porta. Ele sabe o seu endereço, Ele conhece o seu CEP, Ele sabe onde você dorme, Ele sabe de tudo sobre a tua vida. Ele sabe de tudo. A Bíblia diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Espere em Deus que você vai ver o que Ele vai fazer. Espere em Deus. Lázaro morreu e as pessoas diziam, agora não tem mais jeito. E quando Jesus chegou, falou, não poderia ele ter vindo enquanto ele ainda estava o quê? Vivo. Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que morra. Oh, xalamandarábia. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu me lembro, eita glória, eu me lembro de tanta coisa na minha vida, na minha trajetória com Deus. Oh Jesus, eu nunca vou esquecer de um carro parado do lado da estação. E quando nós chegamos na estação para ir para o Monte da Luz, o último ônibus já tinha, e o pessoal falou, pastor, e agora? Na época não era nem pastor, só era um jovem cheio do azeite. A missionária achava que eu morava no monte. Resumo, cheguei na porta da estação, as pessoas falaram, agora não dá mais, a gente vai dormir aqui, o outro a gente vai dormir aqui. Eu falei, Jesus, o que é isso, pai? O que está acontecendo aqui, Senhor? Chegamos no metrô, disse que estava vindo o metrô do outro na mesma linha. Ficamos um bom tempo esperando, perdemos o último ônibus. Eu falei, Jesus, que mistério é esse? O que o Senhor quer, pai? É o último dia da campanha, Senhor. E agora? Como é que eu vou ir? Pai, eu que estou na frente dessa campanha. Pai, e agora? Nós estamos aqui, Senhor, e agora? Aí quando eu olho por fora da estação, tinha um homem assim, ó, no carro quebrado. Eu falei, Deus já deu a direção. Porque crente, irmão, tem um mistério com Deus. Tem um mistério com Deus. Quando eu cheguei no irmão, não era nem irmão, eu falei, boa noite. O que aconteceu? O carro estava quebrado, já veio o mecânico aqui para mexer, mexeu, o carro não funcionou. E aqui eu não sei não, irmão. Estou esperando o guincho chegar para levar. Falei, eita Jesus, irmão. Falei, eita. Comecei a falar assim, como baiano, meio enrolado. E eu olhava para cima, para baixo, olhei para os camaradas que estavam comigo, acho que tinha 4 comigo, porque ele levou todos nós. Eu falei assim, mas você crê que Deus pode fazer esse carro funcionar? Ó, crente doido, você crê que Deus pode fazer esse carro funcionar? Irmão, fosse outro ia levar uma mãozada no pé da orelha. Tá zombando de mim, é? Você crê que Deus pode fazer esse carro funcionar? O irmão olhou e falou, creio. Não, irmão, não sei, eu acho que... Ele falou, creio. Irmão, a primeira vez que eu tinha andado com carro em São Paulo, tinha andado com carro mais na Bahia. Aqui em São Paulo, não. Mas eu sabia dar tranco. Eu sabia dar tranco para esse do mar. Eu só perguntei para ele, onde fica a segunda? Você não sabe dirigir? Falei assim, mas cada câmbio tem um jeito, né, varão? Aí eu falei, bota na segunda para mim. Ele falou, tá aí, a segunda. Falei pros varão, vamos orar. Primeiro, vamos orar. E repreendendo todo o demônio que estava bloqueando aquele carro. Irmão, quando eu falei assim, pode empurrar, eu soltei a embreagem. Quando eu soltei a embreagem, o carro deu um pipoco, foi puf. Irmão, começou e fumaça sair pelo escapamento. O fumaceiro tomou conta do carro. Irmão, só sei dizer que quando esse carro pegou, irmão, irmão, foi uma coisa deliciosa. Ai, irmão, tá morrendo, irmão. Ai, meu Deus. Eita glória. Irmão, nós estávamos com a campanha, tinha gente esperando nós no monte, porque alguns já tinham na frente. Falei, irmão, agora vai com pressa, leva nós pro monte. Eu nem perguntei, leva nós pro monte. E nesse caminho do monte, irmão, só sei que teve o irmão, oh, meu Deus do céu, eu preciso voltar para a igreja. Vocês são da igreja, irmão. Se eu não tivesse compromisso, eu ia ficar aqui com vocês orando. Onde é a igreja de vocês? Falei, tal lugar, nós com pressa. Falei, irmão, agora é você com Deus. Só sei dizer que esse irmão levou nós no monte, nós ficamos no monte, e isso aí ficou marcado até hoje na nossa mente. Quem teve ali ficou marcado do poder de Deus. Irmãos, creia no poder de Deus. Creia no poder de Deus, porque Deus se manifesta, Deus faz maravilha acontecer, irmão. Deus tem poder para levantar o paralítico, Deus tem poder para ressuscitar, Deus tem poder para mudar a situação, Deus tem poder para liberar o alvará, Deus tem poder para fazer o juiz bater e julgar a tua causa, Deus tem poder para fazer a tua conta aparecer o que você não imaginava que ia aparecer, Deus tem poder para fazer a multiplicação acontecer. Pastor, irmão, eu aprendi com Pedro e João. Os dois estavam indo orar, porque Pedro e João eles tinham compromisso na oração. Eles descendo para a oração, acho que era a hora nona. Me desculpa se eu estou falando, mas aí, se não me engano, é a hora nona mesmo. Lá em Atos, capítulo 3, a Bíblia vai dizer que um coxo que pediu esmola. Pediu esmola para Pedro. Não, irmão, pedir coisa para crente é um mistério. Pediu para Pedro. Pedro falou, não tenho ouro e nem prata. Porque você ser de Deus não significa que você está cheio do ouro e da prata, não. Você tem que se preocupar em estar cheio do poder de Deus. Pedro falou, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Toma Jesus e anda. Aquele homem se levantou e começou a andar. Ali foi um primeiro mistério na igreja, o quê? Primitiva. Levanta e anda. Eu não sei com o que você chegou aqui hoje, mas eu quero te incentivar, eu quero te motivar a dizer para você, levanta e anda. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero dizer para você que se você crê, eu creio também. Eu quero unir a minha fé com você para dizer, essa situação vai mudar hoje. Quem tem essa fé? Então se coloca de pé e glorifica Jesus com as suas palmas. Olha, sabe o que me chama a atenção? É porque eu estou com pouco tempo, mas sabe o que me chama a atenção? Que nos Juízes, quando o povo estava sofrendo porque os amalequitas, os medianitas vinham e comia tudo que eles plantavam, o povo ficava com medo, fez fortaleza, morava dentro das cavernas. O povo foi destruído pelos amalequitas e medianitas. A Bíblia diz que quando o povo começou a clamar a Deus por causa do sofrimento, sabe o que Deus levantou com o profeta? E você sabe o que Deus falou na boca do profeta? Deus falou assim, ó, lembra do que o Senhor fez com vocês, tirando vocês da terra de escravidão. Você sabe por que Deus faz lembrar do que Ele fez? Para mostrar, eu sou Deus que faço. Para mostrar, eu sou Deus que realizo.
Eu sou o Deus que trabalhei na vida de quem não acreditava. Eu sou o Deus que trabalhei na vida de um povo que duvidava. O povo dizia que não tinha sepulcro para morrer no Egito, e Deus nos tirou para morrer aqui no deserto. Eu trabalhei na vida desse povo, um povo de coração duro. Eu quero dizer para você que está com fé nessa manhã, Deus te trouxe aqui para dizer para você: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai tirar esse monte, passa daqui para lá e ele vai obedecer. Se você tem fé, levanta a sua mão para o céu e começa a profetizar. Falei, eu vou receber jornada feliz. Fala assim: Deus, o Senhor vai me dar um ano abençoado. Deus quer trabalhar na vida de quem tem fé, irmão. E por onde que vem a fé, pastor Gioval? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? Você sabe por que eu estou achando que tem pouca fé, irmão? Porque muitas das vezes tem pouca palavra. O que faz faltar fé é falta de palavra. Mas Deus te trouxe nessa manhã para você ouvir uma palavra, para dizer para você o seguinte: vai